Esse vídeo é para explicar a lógica essencial de programação e de circuitos, tá? Então, basicamente, tudo depende da corrente elétrica para funcionar. E a corrente elétrica é como um circuito hidráulico. Então, a gente consegue ver nessa figura a caixa d'água em cima, onde tem a força positiva. Força positiva significa que tem força, que tem potencial. E o lado negativo é o lado que é neutro, que não tem potencial. Então a tendência sempre é que o potencial ande, sempre vai para o lado onde não tem potencial, é natural força da gravidade. Então a gente consegue ver que é assim que funciona o sistema hidráulico residencial e de todas as espécies, é sempre a água vai cair de cima para baixo. Nos sistemas elétricos é mesmo princípio. Um lado é o lado, por exemplo, num sistema de corrente contínua, onde a gente tem uma pilha. O lado positivo é o lado onde tem potencial de descarga elétrica. E o lado negativo da bateria é o lado neutro que recebe, né? Que recebe aquela força, aquele potencial. Então, e daí dessa forma se existe uma corrente, né? Então é que nem a questão da caixa d'água e a gravidade ali. Tem que existir essa diferença de potencial, né? A caixa tem que estar numa elevação para ela gerar uma corrente e uma força de queda, né? Se a caixa estiver no chão, ela não vai ter força, não vai ter corrente, né? Então tem que ter essa diferença de potencial. Assim que é um sistema de pilha e bateria. E a corrente tem um sentido que vai do lado positivo para o lado negativo. Negativo significa neutro. E a gente consegue ver um outro exemplo de um circuito residencial onde tem a fase e o neutro é o terra, né? Então a energia vem da fase para o terra, né? A fase seria a força da rua, né? Que vem da hidrelétrica com força e o fim dela é a terra, né? Então nessa passagem existe o consumo, né, de corrente elétrica, onde a gente consegue conectar dispositivos e aparelhos para usufruir dessa força potencial. Então, basicamente, existem dois tipos de circuitos, tá? Essencialmente, lógica de circuitos é o circuito em série, como a luzinha de Natal, a gente consegue ver aqui que cada um depende da outra. A gente percebe nessa segunda figura aqui, se uma for interrompida ou queimou, todo o outro circuito é dependente dessa aqui e vai apagar, né? Isso é um circuito em série. Daí temos o circuito paralelo, onde, por exemplo, se essa lâmpada quebrar, só essa aqui que não vai rodar. Essa aqui continua funcionando, né? Então isso aqui é um circuito em série. Então, ou a gente tem ou essa linha funciona, ou essa linha funciona, ou as duas funcionam. Qualquer uma delas pode funcionar para continuar. Podem estar. Uma pode não funcionar e a outra vai continuar funcionando. Então, isso é um circuito paralelo. Tá ok? Então, a primeira lógica essencial na programação é a condição, if. Tá? If é igual um interruptor. Aqui significa se ele estiver aberto, isso aqui vai estar desligado. Se ele estiver fechado, isso aqui vai estar ligado. Então, é uma condição. De acordo com esse interruptor, vai ligar ou desligar essa lâmpada. Então, isso é uma condição, é um if. Else. Else significa ou, né? Então, digamos assim, se ele estiver aberto, esse está ligado. Se ele estiver fechado, esse está ligado. Então, ou esse ou esse, né? Então, é if or else, né? Então, if e else é uma outra lógica essencial de programação também. Então, a gente sabe que se ele estiver aberto, esse está ligado. Else, esse está ligado. E vice-versa. Tá? Então, esse é um sistema de else. Então, a gente também tem o AND e o OR, que são duas lógicas essenciais de eletrônica e programação em condições. AND é um sistema em série, né? Tipo, para essa lâmpada ligar, esse circuito tem que estar ligado e esse circuito está ligado. This one and this one has to be on. Para esse aqui ligar. Então, essa é a lógica AND. A lógica OR é esse ou esse tem que ligar, qualquer um desses pode ligar para esse ligar. Essa é a lógica OR. Então, if this one is on or this one is on,
the lamp will be on. Então essa é a lógica OR essencial em lógica de programação em condições da lógica de programação. Daí a gente tem loops. Então, naturalmente, digamos, uma luzinha de Natal, ela é um loop, né? Tem aquelas que piscam, elas piscam em loop, né? Então é um sistema que fica repetindo toda hora, né? Que nem uma caixinha de música, é a mesma, é um loop, né? É um clock, né? É um loop. Então, loops são sistemas que ficam girando, sistemas repetitivos assim, de ciclos, que lê uma série de eventos naquele ciclo. Num ciclo tem uma série de eventos. Então, essa é uma lógica essencial de programação também, o loop, né? Então, vamos para a próxima, functions. Agora, functions, o que é uma função? A função ela é o conjunto de loops e condições, né, que geram todas misturadas, interligadas e organizadas de uma certa forma. Então, a função é o conjunto de loops e conditions, tá, que vão gerar um output de acordo com a forma que eles estão organizados. Então, a gente tem um input, né, que a gente tem um if aqui, né? Se isso que ligar, então ele vai ter um input, vai acontecer a combinação de loops e condições e vai gerar um output. Um exemplo de funções são, por exemplo, uma caixa de som, ela tem um input, ela tem várias condições aqui que você vai mexendo e tudo isso vai mudar o output dela, né? Então, o output é interdependente das condições internas, né? Igual um controle de televisão. Você tem várias opções de inputs, né? Tem vários inputs no controle e de acordo com o input vai mudar o output lá. Um exemplo bem básico, essencial também é o liquidificador, que ela tem basicamente, você liga e desliga, né? É uma função, mas quando você liga ela realiza uma função e quando você desliga ela para de gerar um output. Um MP3 também, tudo. Então são exemplos de funções. Então funções são conjuntos de condições, dispositivos. Na linguagem de programação basicamente é loops, variáveis e condições. Então a gente tem dois tipos de funções, a função de single, que tem um single input, ou seja, você só chama a função e ela te dá um output, e também tem funções de multiple inputs, onde você tem que ela precisa ter mais de um input para gerar um output, tá? Então são, digamos assim, você precisa definir cor, altura e peso. Daí ele vai ler pessoa tal, né? A pessoa encontra a lista de pessoas que tem aquela altura, peso e cor de cabelo. Então, tipo, são multiple inputs para poder gerar um output. São um outro tipo de função que existe, tá? Então, agora a gente entra para o último fator essencial, é o armazenamento, ou que a gente vai para a parte de variáveis, né? E a essência do armazenamento é o bit, né? Então, variáveis armazenam valores. Esses valores inicialmente são bit, é um bit, que é o valor mais básico que você pode armazenar, que é o on, off, true ou false, né? Linguagem de programação sempre usa true e false, mas é igual on e off, né? Então, o off ele é um valor, ele é false, ele representa o false, true é ligado, on. E daí a gente tem o byte, né? Byte é a combinação de 8 bits, ok? Isso é o código binário, daí já tem zeros e uns, né? Que um bit é um 0 ou 1, né? Então a gente está ligado ou desligado. E um byte é 8 bits. Então a gente vê, por exemplo, um sistema de LED aí, display, é tudo código binário, ligado ou desligado, né? E um byte é o que forma um caractere no sistema de computação. Então aqui a gente tem uma lista, né? A gente tem um exemplo aqui. A letra A, ali está o código binário da letra A. É um 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Isso forma o caractere A. É um byte. Ele é um byte. Então, esse é o byte que representa o número 065, que é igual à letra A no sistema de computador.
Então, esse seria uma variável, seria um valor, né? Então, todos os caracteres têm um código binário para ele. Então, vamos lá. O processador, ele processa muitos bytes e bits por segundo, né? Que nem uma caixinha de som, vamos dizer assim. Nessa caixinha de som, cada pininho que quando toca, pim, pom, pim, né? Cada pininho é um bit, tá? True ou false. Agora, ele gira naquela velocidade e forma uma música, né? O processador, ele é a mesma lógica, ele tem um cycle, ele tem um clock, como eles chamam, né? Mas tem uma capacidade extremamente maior. Então a gente consegue ver que os processadores de hoje em dia, mais ou menos, são 2 a 4 GHz por segundo. Isso significa 4 bilhões, ou 2, né, nesse exemplo, 2 bilhões de bits por segundo. 2 bilhões de bits por segundo. Ele já fez um giro que conseguia processar 2 bilhões de bits e muitos bytes. Então é uma coisa grande mesmo de capacidade de processamento de sinais, né? E tudo isso possibilita a geração de imagem, som e armazenamento e tudo mais. Então é isso que dá esse é o CPU, né? Então basicamente na linguagem de programação a gente tem 4 componentes principais que a gente sempre vai usar em todas as linguagens. São variáveis, conditions, misturei inglês com português, tudo bem, loops e functions, tá? São as 4 coisas essenciais, a combinação dessas 4 coisas que a gente vai estar sempre usando para criar códigos e sistemas, que é basicamente a união dessas 4 coisas. Então vamos lá. Variables, agora um pouquinho inglês, né? Variáveis, né? Elas podem ser um single bit, ela pode armazenar só um valor de true ou false, ela pode armazenar uma string, que é igual a texto, né? Ela pode armazenar numbers, que é integer, um número inteiro, um número decimal. Decimal. Escrevi decimal. Tá errado. Deixa eu só corrigir ali. Que besteira. Parar. Decimal. Beleza. E functions. Então, uma variável pode carregar uma função inteira dentro dela, né? Functions, funções, né? Elas têm variáveis dentro dela, tem variáveis, loops, conditions e até outras funções dentro dela. Então, uma função pode ter outra função dentro dela e essa função pode ter outra função dentro dela. Mas no final ela gera um output. Então, uma função pode ter loops, conditions, tudo mais, variáveis, tudo dentro da função e no final ela gera um output, devolve um output para a gente. E daí a gente tem loops. O que os loops fazem? Eles leem, they read. Então, loops, read, variables, conditions and functions. Então, um loop pode, aquela sequência de repetitiva, ela pode estar lendo condições, funções, condições, funções. E a cada loop que ela dá, né? Ela lê uma sequência de funções que tem condições e variáveis. Então, isso está sempre dentro de loops. Então, loops contém variáveis, conditions. Podem conter conditions, functions e variables. E conditions compare. Condições comparam variables e outputs. Functions output. Né? Functions outputs. Ok? Variables compare functions, outputs and variables. Na verdade, um output de uma função é uma variável. Então, se ela estiver dentro de uma condição de comparação, né? If e else. If this is equal to, if this is equal true, if this is equal 75, 130, if this is equal John. Então, qualquer comparação, ela vai estar usando variáveis ou funções, comparando o output de funções ou os valores de output de funções. Mas
all conditions, the condition result is always true or false, yes or no. Então, tipo, sempre o final de o que uma condição faz só fala assim, é sim ou é não, é ok ou não. Então, eu posso criar a condição que eu quiser para você, né? Você tem que ter 1 metro de altura, 1,50 m de altura, cabelos loiros e olhos verdes. É uma condição que eu defini para você poder entrar no clube. Não importa a condição que eu defini para você. O final dele é uma permissão, sempre. O final de qualquer condição é sempre uma permissão, de pode ou não pode. True or false. Yes or no. Então, essa é a lógica essencial, a base essencial de linguagem de programação, de todas as linguagens de programação. Tá? Sempre a combinação de variáveis, conditions, loops e functions. Então é isso aí.